Teve no final do mês de abril agora, foi dia 30 ou 31, o último dia do mês ali, dia 30, teve a reunião do Conselho Deliberativo do Avaí e a aprovação de contas com ressalvas, primeiro parecer do Conselho Fiscal e depois acompanhado por unanimidade pelos conselheiros do clube. E é interessante a gente falar, mesmo que brevemente, sobre esse assunto, porque há de se ressaltar quando isso acontece, todo o balanço do Avaí, os números do Avaí, o parecer do Conselho Fiscal. Eu chamo a atenção para que o torcedor que se preocupa com o futuro do clube possa se inteirar desses assuntos, principalmente quem tem poder de voto, né, que é o associado, ainda mais o conselheiro, para que eles observem. Entre lá no site do Avaí, tem o portal de transparência, tem o terceiro trimestre, coisa assim, de 2024, tem todo o balanço final lá com o relatório do Conselho Fiscal. Primeiro, quero destacar o que foi trazido pelo Conselho Fiscal do Avaí sobre pontos positivos, Sérgio Murilo, da gestão de 2024, porque foi feita a avaliação do exercício passado. Alguns pontos positivos que foram repassados nessa relação aí do Conselho Fiscal. Primeiro, recuperação judicial, que é extremamente necessária hoje, porque acaba organizando todas as dívidas do clube e permite que você se organize de alguma forma para pagar. E o Avaí já efetuou 3 pagamentos da sua recuperação judicial, dia 31 de janeiro, dia 28 de fevereiro e dia 31 de março, nos valores de 568 mil, 2.195.000 mil e 450 mil. Então, esses valores, nessas 3 parcelas, já foram pagas da recuperação judicial, claro que é uma parte ainda pequena do total que é negociado numa RJ, mas esse valor já foi rateado naquela lista dos credores que entraram na recuperação judicial. E outro ponto saudado pelo Conselho Fiscal do Avaí é de que não houve atrasos salariais de 2024 para 2025. E há de se saudar porque não ficou nenhuma conta, nenhum esqueleto de um ano para outro. Terminou, aí a gente vai entrar numa outra discussão de quanto que entrou, uma receita extraordinária, tudo bem, mas terminou de fato no azul, sem acumular dívidas de um ano para outro. Agora, tem alguns pontos preocupantes e que acabam provocando várias interpretações. E aí tem um confronto de narrativas de quem defende a gestão do Júlio e de quem é contrário, de quem trabalha muito na oposição. Porque o déficit do Avaí na temporada de 2024 foi de 68 milhões de reais. É muita coisa. Aumentou absurdamente o endividamento do Avaí nos números de 2024. O que a diretoria executiva do Avaí alega? De que foi feita a atualização da dívida tributária, e isso já era esperado, não estava fora do que eles imaginavam de aumento da dívida, e que, em função dessa dívida tributária, houve atualização dos números e saltou para 68 milhões. Só que o que pode se constatar nesse relatório, que consta no site do Avaí, volto a dizer, qualquer um pode ver, é de que a relação de receita e custos, ela não bateu dentro do Avaí. A relação de custos foi absurdamente maior do que a de receitas. Mesmo com algum esforço da diretoria, por exemplo, o custo operacional diminuiu, tem alguns trabalhos que foram feitos para diminuir, mas a relação custo e receita, se eu não me engano, salvo algum equívoco, ela ficou 2,5 vezes maior do que a de receitas. Então, aí tem essa divergência de narrativa, porque a diretoria executiva do Avaí, ela acaba condicionando muito a essa atualização da dívida tributária, esse aumento do déficit. E diz que com a ação trabalhista, não, com a transação tributária que vai ser feita ainda nesse ano, se espera, aí tudo vai se normalizar. Mas a oposição bate forte de que a relação de custos do Avaí foi extremamente alta, e isso é um ponto negativo a ser destacado dos números da gestão do Júlio Retti na temporada passada. Um ponto bastante grave que está acontecendo dentro do Avaí: atraso de recolhimento de tributos federais. Aconteceu recentemente o problema do Ronaldo Henrique, foi de conhecimento de todos, de atraso de recolhimento da FGTS, atrasos salariais, e ele conseguiu
a rescisão unilateral na justiça para não se tornar mais atleta do Avaí. E até chegou para mim, eu vou tratar apenas como uma leitura, não como informação, de que pode ter sido até proposital, questão do Ronaldo Henrique, como desses outros que não estão sendo aproveitados, para que ele force essa rescisão e que o Avaí lá na frente se acerte com ele na justiça ou algo assim. Mas é grave, o Avaí não está depositando FGTS há pelo menos 12 meses na temporada de 2024. Isso acarreta alguns danos ao clube. Aí você vai me perguntar, bom, mas se não está recolhendo FGTS de jogador da base, tu pode perder ativo de forma gratuita. Eu imagino que isso não se estenda para a base. O Avaí não correria esse tipo de risco. Isso não se estende para a base, porque, imagina só, qualquer ativo do clube sairia facilmente. Hoje, para você conseguir a rescisão unilateral com o clube, não é só salário está atrasado, salário de imagem. Você não recolheu o FGTS, isso já permite que você procure essa rescisão, como foi o caso do Ronaldo Henrique. O Avaí acredita que, com o trabalho tributário que está sendo feito, como é que é o nome? A transação tributária, acumula esses débitos de FGTS e tudo mais, mas aí com o acordo da transação tributária, esses valores serão diluídos significativamente, porque visa renegociar com expressivo abatimento as dívidas fiscais e tributárias. Mas foi um ponto destacado e criticado pelo Conselho Fiscal do Avaí. Então, independente se a pessoa é conselheira favorável da situação do Avaí, se é contrária, tem que ficar de olho, porque é o futuro do Avaí que está em jogo. A gente tem que filtrar muitas questões que chegam para a gente nesse momento, porque é ano eleitoral no Avaí, aí sempre pode ter interesses. E, na verdade, foi isso que a vida inteira ocasionou os problemas dos clubes. Né? Eles não depositavam, além de não depositar o fundo de garantia, aquele desconto que eles tiravam da gente para o INSS, eles também não pagavam, entendeu? Isso não é um problema exclusivo agora da gestão do Júlio. Não, mas eu estou falando porque claro, é o presidente em xeque. Isso aí já é herdado, entendeu? Mas eu estou avaliando agora a gestão atual. Né? Foi isso que deixou os clubes, porque o governo certamente não cobrava, porque ficava aquele tempo todo ali, né? Eles sem descontar. Tanto não é à toa que eu particularmente, eu não recebi meu fundo de garantia. Do Avaí recebi agora. Atrasado, o Avaí fez e recebido. Figueirense ainda não recebido, Joinville não recebi. Né? Tá tudo então, lá, né? Tá tudo agora, lá. Então, certamente já pode receber, esse montante de déficit do Avaí, uma boa parte do montante, foi dos erros crassos que o Avaí cometeu nas contratações. Essa é a divergência de narrativa, digamos assim. Então tá. A oposição bate muito nisso aí, Sérgio. Tá, que o Avaí contratou muito mal, excedeu o valor de custos isso e aí acaba estourando. Isso é um fato. Ó, esse cadernão que eu tenho contratar aqui, e rescindir, né? Cada duas folhas aqui abertas, eu tô só para explicar aqui, ó, cada duas folhas abertas é uma planilha de um jogo que eu narrei. Então, aqui começa em 14/1/23. Eu peguei aqui, vamos lá, eu tinha pegado setembro de 24. Um exemplo aleatório. Abri aqui só para não ficar muito longe, tá? 22, tá aqui. Avaí Chapecoense, foi 22 de setembro do ano passado, de 24. Avaí Chapecoense. O jogo. Por que eu quero dizer disso? Bom, o Avaí investiu um monte, gastou. Desse grupo que estava aqui, já contando, Anderson Moreira não está aqui, mas ele cumpriu o contrato, vamos lá. O Avaí contratou para ele subir, ele não subiu. Mas vamos lá. Alan Costa, 1. Jonathan Costa, tá aí. Kevin, 2. Gustavo Tales, 3. Ronaldo Henrique, 4. Judson, 5. João Paulo, 6. Gabriel Barros, esse aqui jogou meio jogo e não apareceu mais. Tá? Estamos aqui, 1, 2, 3, 7. Ademilson, Jesus, 8. Potker Balduino, 9. Vamos para o time principal na oportunidade. Thiago Paganasati, 10. Gustavo Vilar, 11. Natanael, 12. Rodrigo Santos, 13. João Paulo, 14. Pedro Castro, 15. Giovani, 16. O Potker aparece aqui. Wagner Love, custo-benefício, 17.
Garcês, 18. Só nesse jogo titulares e reservas, nós estamos falando do mês 9. 10, 11, 12. Janeiro, férias, tal. E aí, até aqui, mês 5. Disso aqui eu estou falando de 12 jogadores, fora os treinadores, fora os diretores de futebol que passaram, que entraram e saíram, entraram e saíram. É um fato. Contratações aí, né? que não renderam para o Avaí. O Avaí, Sérgio, Tem ele mais uma gastou demais. Tem muita gente mais aqui. Eu peguei de um Viu, jogo. Sérgio, o Avaí, ele gastou demais tendo uma receita que ela não é ordinária, que ela não entra todo ano. Foi uma receita extraordinária. Veio Que é o valor Rafinha, não, eu tô do falando Gabriel. Tô falando do valor da Liga Forte de Futebol. Sim. Porque é um dinheiro altíssimo, mas que ele não entra todo ano, né? E isso foi consumido pelo Avaí em todos esses investimentos. Se não me falha a memória, é um percentual de 10% a 15% que foi investido desse dinheiro da Liga Forte União na infraestrutura do clube. O resto é tudo para futebol. Mas assim, a gente tem que ver outro lado, que está muito difícil fazer futebol numa Série B de Campeonato Brasileiro. Com certeza. Porque os números, eles estão aumentando e o mercado está com cifras absurdas a cada ano que passa. A gente fala aí, qualquer jogador que é normal, que é comum, está ganhando um valor de 100, 150 mil reais. Está muito fácil hoje para você pagar 100 mil reais para um jogador de futebol. E a conta está estourando. Por isso que entra em discussão a SAF. Será que o Avaí vai conseguir ser um clube viável sem a SAF? É difícil, eu não tenho opinião formada. Entendeu? Fazendo bem complicado. uma comparação esdrúxula,